Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando é que vocês vão estar assistindo aí esse vídeo, né? Mas aqui é o professor Rafael de Ciências, né? A gente vai falar hoje sobre o coronavírus, da nosso amigão que está aí, Covid-19. Para começar, eu deixei aqui, né? Coloquei aqui esse memezinho aqui, né? Brincadeira e tal, para a gente descontrair um pouco para começar, mas não é um assunto de brincadeira, né? É um assunto muito sério e eu decidi usar esse assunto hoje porque a gente está vivendo numa época de muita desinformação, né? Fake news, e isso é muito problemático, né? Principalmente porque vocês têm professores, vocês têm médicos, vocês têm vários profissionais que podem ajudar vocês. E, no entanto, muitas pessoas leigas e sem conhecimento jogam informações para vocês e vocês acabam tendo ideias erradas e fazendo coisas erradas, né? Então vamos lá. O que é o coronavírus, né? O coronavírus ele é um vírus chamado Covid-19, né? Tá aqui a sigla, né? A Covid significa Coronavirus Disease, né? Que é a doença do coronavírus, né? E o 19 é porque foi o ano que ele foi descoberto, né? 2019. Ah, o coronavírus ele é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. Então, o coronavírus em si ele não é uma doença que vai te matar, que vai te atacar, mas ele vai causar problemas respiratórios, né? Por isso é o grande problema que a gente fala todos os dias, né? De ter que ir para o hospital e usar respirador e etc. Primeiro a gente vai falar um pouco sobre o que são vírus, né? Para a gente tirar um pouco de algumas dúvidas e algumas ideias erradas que a gente tem ah, até mesmo no nosso dia a dia, né? Por exemplo, como eu vi muitas fake news, pessoas passando anti-inflamatório, dizendo que anti-inflamatório tal ajudava a combater e matar o vírus, né? O vírus ele não é uma inflamação, né? O vírus ele é um ser vivo, né? Então, se não for um antibiótico, não vai servir para combater o coronavírus. Então, aqui, ó, nós temos aqui o que são vírus, né? Os vírus, eles são seres vivos, né? Muitos ah, pesquisadores e cientistas e médicos eles consideram, né, como seres vivos, né? Muitos autores consideram como seres vivos, porque eles têm algumas peculiaridades dos seres vivos, como a reprodução, né, como o ciclo de vida, e eles não são celulares, né? Eles são feitos por uma única célula, então eles são seres diferentes, né? Eles têm uma casta totalmente diferente de classificação. Ele não é como uma bactéria, né? Ou como uma ameba, ele é uma coisa totalmente diferente. O ciclo de reprodução dos vírus, né? Ele passa por esses 6 estágios aqui, ó. Primeiro é a absorção, né? Ele vem e se agarra aqui na célula. Segundo é a penetração. Ele penetra o seu DNA na célula, tá aqui, ó, ele solta esse negocinho aqui, ó, né, parece outra coisa, né, mas ele solta dentro da célula, lá dentro da célula ele vai se desmembrar, né, ele vai soltar-se, né, e vai fazer a biossíntese, que é simplesmente a reprodução do seu DNA dentro da célula e a partir daí criar, né, a morfogênese, outros vírus dentro da sua célula e obviamente utilizando todo o material daquela célula, né, matando ela por dentro e aí liberando, né, para o meio novamente, né, matando a célula, abrindo, liberando outros vírus para se proliferar. E assim é a maneira que ele ataca os organismos, né? Ele é um vírus, ele é um parasita intracelular obrigatório. O que é que quer dizer isso? Ele é dentro da célula, intracelular, e é obrigatório. Ele não vive fora da célula, então ele precisa da célula para sobreviver. É por isso que muitos estudiosos e muitos médicos falam sobre o ciclo de vida e quanto o vírus sobrevive em determinados lugares. Por exemplo, quanto é que um vírus sobrevive numa máscara, né, que você usou, quanto é que o vírus sobrevive no corrimão do seu prédio, né, na maçaneta da sua porta. Então, porque eles morrem depois de um tempo se não estiverem dentro de uma célula viva, né? Então, eles possuem material genético, né, DNA e RNA para se reproduzirem, né? Então, o vírus eles se reproduzem, né, a partir disso. Isso é uma das causas também dos cientistas dizerem que eles são seres vivos. Eles possuem DNA e RNA.
que é a marca registrada, né, dele. Eles são formados, né, de capsídeo e do seu DNA. O capsídeo nada mais é do que um invólucro, né, que ele tem ao redor do seu DNA, protegendo o seu DNA. Então, esse invólucro, né, ele é o protetor, né, do seu parte interna. Assim como as células têm, né, a membrana plasmática, ele tem esse capsídeo. Algumas doenças causadas por vírus são a AIDS, né, a raiva, o ebola, a própria gripe que a gente tem aí, né, todo ano, dengue, que está aí também ainda até hoje, hepatite, são doenças causadas por vírus, né, são virais, não são bactérias. Continuando aqui, né, continuava a falar sobre onde surgiu esse coronavírus que a gente viu hoje, né, que a gente está vendo hoje. Em 29 de dezembro aí de 2019 surgiram os primeiros casos, foram detectados os primeiros casos, né, na cidade de Wuhan, na China, né, onde tem mais de 11 milhões de habitantes. Olha só, uma cidade só da China tem mais de 11 milhões de habitantes. Para vocês terem uma ideia, a cidade de Grangeiro aqui, nossa cidade, ela tem 4.629 habitantes, segundo o censo do IBGE de 2010, né, pelo site lá onde eu acessei, ele é calculado com base nas estatísticas, né, no aumento a partir de 2010, então se pressupõe que hoje tenha 4.629 habitantes. Então, 11 milhões de habitantes numa cidade só, né, na China é um pouco a mais, né, se vocês terem uma ideia. Então, por que aconteceu isso, né? Foi basicamente por causa do consumo de animais selvagens, gatos e cachorros, que são animais que não são preparados para o consumo, né? Mas eles teimavam, né, em utilizar esses animais, em comer esses animais, né? Então, os animais geralmente tinham as doenças, né? Mas essas doenças não infectavam os humanos, elas apenas os animais adoeciam, ficavam bons e prosseguiam, né? Mas de tanto o ser humano consumir esses animais e consumir esses vírus junto com esses animais, esses vírus evoluíram, né, para uma forma que também contagia o ser humano, porque os vírus eles evoluem, né, eles evoluem sempre, né, para sobreviver. Esse ciclo de vida do vírus é muito rápido, então ele tem muita chance de evoluir. Então, foi isso que aconteceu basicamente. Vocês podem escutar muitas pessoas dizendo que o Covid já existe aí há mais de 40 anos e etc. Mas não é o Covid-19, né? Não é o coronavírus 19 que a gente está sofrendo hoje. Esse que a gente está sofrendo hoje, ele teve uma mutação que apareceu há pouco tempo e que infectou as pessoas a partir dessa feira, né, em Wuhan, na China, uma feira de animais exóticos, onde as pessoas vendiam vários animais como tartaruga, né, como barata, até gato, cachorro também, são animais vendidos lá para o consumo, mano, para comer a carne, né? Então esses animais infectados, as pessoas consumiam a carne e aí adquiriam essa doença, né? Que se transformou, né, no que a gente tem hoje, mutou, né? Uma mutação. Então, outra coisa interessante é que o principal sintoma, né, mais importante da coronavírus, a gente estou esfregando o nariz aqui, mas eu estou em casa aqui, eu não estou em contato com nada, ok? Tenho o meu álcoolzinho aqui para limpar minhas mãos, então não tem problema, pelo menos aqui, nesse momento. Mas voltando ao assunto, a pneumonia, ela é uma inflamação, né, dos sacos de ar, ou seja, dos nossos pulmões, em ambos ou apenas em um, né, que podem ficar cheios de líquido, né, reter líquido, catarro, aquela coisa. Então, o coronavírus ele causa essa pneumonia, essa inflamação, né, assim como a gripe, assim como outras doenças também. Então, o problema é que essa pneumonia vem muito forte pelo coronavírus. Então, vocês podem ouvir alguém dizendo assim: mas não morreu de Covid, morreu de pneumonia. Sim, porque a Covid causou a pneumonia. O Covid causou com que os seus pulmões se estragassem a tal ponto que você não conseguia respirar e você morreu. Você morre asfixiado, né? Você morre sem ar. Uma pneumonia severa, né? que essa doença causa. Então, na pneumonia, os sacos podem ficar cheios de líquido ou pus, né? A infecção pode ser fatal para qualquer pessoa, mas particularmente para bebês, crianças e pessoas com mais de 65 anos, que são o grupo de risco, né, basicamente. Os sintomas incluem tosse com catarro ou pus, febre, calafrios e dificuldade respiratória. A diferença do Covid é que não tem catarro e pus na tosse, né, porque a pneumonia é tão severa que ele causa inflamação, né, causa feridas no seu pulmão. Então você tosse, você não consegue respirar porque o seu pulmão está muito ferido.
Então, não tem catarro, pois é uma tosse seca, como eles falam. Os antibióticos podem tratar muitos tipos de pneumonia e alguns podem até ser evitados com vacina. Então, antibióticos, tá vendo? Bio vem de vida, então ele mata seres vivos, ele mata bactérias, ele mata vírus, mas um antibactericida, né? Essas coisas não matam vírus, tem que ser um remédio próprio. Os sintomas principais, né, do Covid são a tosse, a febre, né, a coriza e a dor de garganta, que são os principais, né, sintomas da gripe normal. Por isso que é muito complicado. A gente está num momento que está mudando de clima, e a pessoa tem uma tosse, né, uma febre, uma coisa, então pode ser confundido com os sintomas do corona. Por isso que ele é tão perigoso, por isso que ele é tão complicado. Alguns desses sintomas podem não aparecer. Você pode não ter nenhum sintoma, mas ter a doença e passar para outras pessoas. Então é muito perigoso, é muito complicado. E o principal é a dificuldade para respirar. Né? Não saiu o R aqui, desculpa a digitação. Dificuldade para respirar, que é onde você vai ter que procurar um médico. Né? Se você tiver dificuldade para respirar, você começa a ter preocupação, sabe? Porque são sintomas mais graves. Não procure um médico por causa desses primeiros sintomas, né? Eles são mais simples e dá para você ficar em casa com isolamento, a gente vai falar sobre isso. Grupo de risco, outra coisa também que se fala muito hoje aí nas redes sociais e debate-se muito aí com pessoas ignorantes, principalmente que não entendem, é o grupo de risco. Primeira coisa é que o grupo de risco ele tem mais probabilidade de contrair a doença e de sofrer mais e morrer com ela. Mas ela não é o único grupo que vai contrair, que vai sofrer com ela. Então nós temos aqui casos aqui no Iguatu, nós temos casos em Juazeiro de pessoas que morreram jovens, né, de 30, 40 anos, 20 anos, né, como aconteceu aquele rapaz no Piauí, é, que não era do grupo de risco da idade, mas que era no grupo de risco por outras coisas também. Mas o grupo de risco em si, ele não é o único grupo que vai contrair e pode morrer pela doença. Todos podemos contrair. Uh, Pessoas com doenças respiratórias, com asma, né, é, rinite, todas sofrem um pouco desse problema. Pode ser que você tenha problemas, né? Doenças no coração, né? São muito, é um grupo de risco para qualquer coisa quem tem doença no coração, né? Obviamente. Doenças imunodeficientes, né? Como a hepatite A, AIDS. O que são doenças imunodeficientes? São doenças que atacam o seu sistema imunológico, lhe enfraquecendo. Logo, né? Logo você fica fraco, né, pelo vírus e você acaba contraindo outras coisas. A AIDS ela é como o corona, ela não mata em si, ela lhe enfraquece e outras doenças lhe matam. Então você tem o corona que faz a mesma coisa, ele lhe enfraquece também, enfraquece seus pulmões e você morre de outras coisas. Pessoas com mais de 65 anos, né, pessoas idosas, são grupo de risco, como já se fala muito aí. Pessoas que têm pressão alta, né, hipertensão, grupo de risco. Obesidade, se você está acima do peso, né, é sim uma causa de preocupação para qualquer coisa também a obesidade. E fumantes, né, principalmente, você está estragando o seu pulmão ali com cigarro, né, você corre muito mais risco de sofrer com doenças respiratórias, principalmente com o coronavírus. Aqui eu trouxe essa imagem aqui, né, do time de futebol com a máscara, porque o nosso presidente falou, né, naquele infeliz pronunciamento sobre a questão de que eu tenho um histórico de atleta, então eu não sou do grupo de risco. Não tem nada a ver, isso aí é uma falácia, né? Qualquer atleta pode sofrer, quanto mais você tem histórico, 30 anos atrás fez algum esporte, né? Aqui nós vamos falar um pouco sobre a transmissão, né? Desculpa, gente. Inclusive, né, existem casos, né, muitos casos de atletas que sofreram no corona, né, que adoeceram, alguns até morreram. Depois eu posso estar trazendo para vocês alguns exemplos, mas é fácil achar na internet atletas que sofreram do coronavírus. Pesquisem aí se vocês quiserem, ok? A transmissão. Sobre a transmissão, né? Não se sabe ao certo, né? Como é que veio para o homem, mas suspeitas do morcego, né? Do pangolim, mas pode ter sido qualquer outro animal selvagem, provavelmente um mamífero, né? Esse aqui é o pangolim, né? Que é uma espécie de mamífero que parece um tatu, né? Um peba, só que com essas escamas bem bonitas aqui, né? Que eu não sei como é que um cara olha para um negócio desse e tem vontade de comer, né? Um bicho desse, né? Tanta coisa pra você comer aí, mas enfim.
A transmissão do coronel é altamente rápida em humanos, né? Ela tem uma alta transmissão entre humanos, né? Como ele mudou para o ser humano, você não é bom deixar isso bem claro. A transmissão para animais ficou menor. Então, seu gato, seu cachorro, outros animais, eles não pegam esse mesmo Covid nosso com tanta facilidade. Por que as pessoas contraíram isso? Porque foram comer a carne do animal, né? Então, seu gato, seu cachorro não tem facilidade de transmitir para você, a não ser que você tussa em cima dele, do pelo dele, outra pessoa vá lá e pegue, né? Mas a transmissão é baixa entre animais para pessoas e vice-versa. Às vezes ele não aparece os sintomas, então isso faz com que a transmissão seja ainda mais rápida, né? Se você não sabe que tem a doença, você pode se sentir mais à vontade e transmitir mais facilmente para outras pessoas. Isso é muito preocupante. A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra, ou por contato próximo, por meio de toque, aperto de mão, né, qualquer toque. Você passa na rua, alguém pega no seu ombro, né, toca no seu ombro, né, toca, nem, às vezes as pessoas evitam tocar na mão, mas pega no ombro da pessoa, não adianta nada, né. Gotículas de saliva, ou seja, falar perto da pessoa, né, aquele perdigotozinho, você tá falando e dá aquela cuspidinha básica, né, um espirro, né, perto da pessoa, tosse, catarro, né, que é a coriza também, né. Então, por isso que é importante usar máscara, né, para evitar esse tipo de contato. Objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, olha aí, galera, né, vocês aí que estão com o celular na mão o dia todinho, né, mesas, maçanetas, brinquedos, teclados de computador, olha só, higienizem bem os teclados de computadores de vocês, os mouses, as maçanetas das casas de vocês, tudo é muito importante. Inclusive, eu acho muito complicado vocês estarem nas casas do colega, né? Como eu estou sabendo que vocês estão indo aí na casa do colega fazer as atividades, né? Trocando celulares, pegando o celular da mão de um para o outro. Eu ouvi falar em pessoas também que estão pedindo o celular emprestado do colega. Isso também é muito perigoso. Higienizem bem os celulares de vocês, ok? A evolução dos vírus. Os vírus existem, o corona, desde muitos anos, como eu falei, né? Só que ele infectava apenas animais, como eu já expliquei. Porém, com esse contato com o ser humano, né? O ser humano está sempre consumindo esses animais, né? O vírus vai uma hora evoluiu, né? Para se adequar ao novo meio que ele estava sendo colocado. O vírus está no animal, você vai lá e come o animal, o vírus vem para o seu corpo. Então ele vai lá e morre, porque ele não é acostumado com as células dos seres humanos, mas com o tempo eles vão se adaptando, vão evoluindo e foi o que aconteceu. Os vírus eles têm constante evolução, eles vivem em evolução. O vírus ele é muito versátil, tanto é que a gente pega gripe todos os anos aí, né? E todos os anos precisamos nos vacinar pela gripe, porque os vírus sempre evoluem de um ano para o outro. Quais são os cuidados que a gente deve ter, né? Que são os principais: lavar as mãos, usar máscaras, né? Para não contrair e espalhar, né, o vírus. Você não usa máscara só para se proteger, mas para proteger os outros também. Isolar os doentes. Se alguém tiver doente, né, com algum desses sintomas, isole a pessoa, deixe ela no cantinho dela lá, não fique chegando perto, não fique tocando. Separem, né, as coisas delas, colher, copo, prato, para ela usar. Não ir ao hospital por qualquer sintoma, porque lá você pode ser que você não vá com a doença e volte com a doença, né? Também existe a questão do colapso no sistema de saúde, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Evite tocar os olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas, principalmente se você está saindo muito de casa, ou está trabalhando, ou está tendo contato com outras pessoas. Higienize-se com frequência o seu celular e os brinquedos. Mantenha uma distância mínima de 2 metros de qualquer pessoa tossindo ou espirrando. Evite circulação desnecessária nas ruas, estádios, teatros, shoppings, locais de grandes aglomerações, né? Se puder, fique em casa. Então, sempre que você puder, fique em casa. Evite essa circulação desnecessária. Se você precisa trabalhar, se precisa realmente ir na casa do colega, beleza. Mas evite, sempre que for possível. Evite estar visitando os amigos, evite estar visitando a família. Evite essas aglomerações. Cada um cuide da sua vida, porque assim você está cuidando da vida do próximo também. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos, e fique em casa até melhorar. Pessoal, se vocês estiverem doentes, ou estiverem espirrando, ou com coriza, ou alguma coisa, mesmo simples, evitem ir na casa da avó de vocês, de algum conhecido que é mais idoso, ou que tem criança. Tenham consciência de que vocês não sabem se vocês têm a doença, vocês não sabem. Vocês podem melhorar e ficar bons, não obrigado a você morrer. Muitas pessoas vão pegar essa doença e vão melhorar, mas pode ser que você contamine outras pessoas e essas pessoas venham a ter problemas.
principalmente se elas forem idosas ou crianças, ou tiverem problema de asma e etc. Durma bem e tenha uma alimentação saudável. Isso é importante porque isso vai melhorar o seu sistema imunológico, né, sua força, seu corpo, e você vai combater melhor esse vírus, né? Se você está dormindo mal, está se alimentando mal, né, você vai ficar mais fraco e pode ter mais problemas com relação a isso. No caso de viagens internacionais, sair do Brasil, né, você fica em casa 7 dias, né, em um isolamento voluntário mesmo, sem poder sair, pra, mesmo que não tenha apresentado os sintomas, porque você pode ter doença sem ter os sintomas, como a gente já falou. No caso de viagens locais, de uma cidade para outra, você fica atento à sua condição de saúde, principalmente nos primeiros 14 dias, porque é a época, 14 dias, é os dias que demora para o vírus desincubar, né, a aparecer os sintomas. Você pode ter o vírus no seu corpo durante 14 dias e não ter sintomas e depois aparecer esses sintomas. Então você pode ficar doente. Por isso que o problema é esse, né? Os casos que estão sendo detectados hoje, há 15 dias atrás, essas pessoas estavam fazendo o exame, né? Então, essas pessoas estão rodando aí, né? Muitas não estão fazendo isolamento, então é muito preocupante. Daqui a 15 dias nós vamos pagar pelas falta de isolamento que está tendo hoje, porque é o tempo que o vírus demora para se manifestar. Então, quando você chegar de viagem, você pode não estar manifestando o vírus, mas você pode estar com ele já. Demora cerca de 14 dias para que isso aconteça. Reforçar os hábitos de higiene, lavar as mãos com água e sabão, né, passar um álcool, gel, né, aquela coisa sempre que puder. Caso apresente sintomas de gripe, siga as orientações do Ministério da Saúde para isolamento domiciliar, que é esse que vocês estão vendo em todos os lugares, nos jornais, né, e etc, né? O jornal que muita gente anda criticando, né, por falar só disso, mas é importante vocês saberem, né? O culpado da doença não é o jornal. O jornal ele está lá para passar as informações necessárias. Ele é o mensageiro. Então, o que acontece se você ficar doente, né? Você segue as instruções, você fica em casa, isolamento domiciliar, use máscara o tempo todo. Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção, cobrindo a boca e o nariz. Então, você está cozinhando ali, né, em cima da panela, você vai né, infectar sua família todinha. Depois de usar o banheiro, nunca deixe de lavar as mãos com água e sabão e sempre limpe o vaso, a pia com demais superfície com água, álcool ou água sanitária, né, para desinfecção. Separe toalhas de banho, garfos, facas, colheres, copos e outros objetos apenas para seu uso, gente. Pelo amor de Deus, não usem lenços de pano reutilizáveis e fiquem botando no bolso, porque aquilo ali é uma cultura de doença, de vírus, de germes. Então, sempre tenham tudo isso aqui separado. Usem lenços descartáveis, se vocês puderem usar, né, e separar garfos, facas, tudo para vocês usarem só vocês, por enquanto vocês estiverem doentes. O lixo produzido precisa ser separado, descartado, né, não pode ser colocado dentro do lixo normal, porque você tem os catadores que estão entrando em contato com esse lixo na sua casa, né, os caras já estão trabalhando lá no momento de pandemia, né, problemas, e trabalhando para poder manter, né, a nossa vida, e aí você vai lá e joga um negócio, né, cheio de doença para ele pegar, então separem, né, se possível, coloquem num saco separado com um nomezinho, né, para eles terem mais cuidado. Sofás e cadeiras também não podem ser compartilhados, precisam ser limpos. Então, você viu que está doente, você se separa, vai para o seu quarto, vai para um lugar onde não esteja perto das pessoas, não fique se aglomerando no mesmo ambiente que elas, né? Mantenha a janela aberta para a circulação de ar, né, para o isolamento e a porta fechada. Limpe a maçaneta frequentemente com álcool 70% ou água sanitária. Isso é importante, gente. Nem todo álcool gel é propenso, tem que ser esse álcool 70%. Vejam bem qual é a porcentagem do álcool que vocês estão usando aí. Sobre essa questão, gente, colapso no sistema de saúde. Se todo mundo adoecer ao mesmo tempo, ou se todo mundo procurar o hospital ao mesmo tempo, não vai ter como atender todas essas pessoas. É por isso que existe esse medo desse colapso do sistema de saúde. E é por isso que as pessoas mandam as pessoas ficarem em casa, para que você não adoeça todo mundo ao mesmo tempo. A gente está conseguindo controlar ainda por enquanto, está sendo poucos casos, então está dando tudo certo por enquanto, mas as pessoas estão começando a sair de casa, está começando a ficar problemático. Então, cuidado, cuidado, não quebrem a quarentena ainda, porque o que acontece? Juazeiro do Norte, nós não temos dados, a prefeitura não tem dados de quantos respiradores tem. O que é um respirador? É uma máquina que, se você ficar muito mal mesmo da doença, eles têm que colocar em você para você respirar, senão você morre. Então, Vaza Alegre não tem nenhum respirador, né? Grangeiro aí também não tem nenhum respirador. Né? O Cariri ao todo, né, nesse site aqui eu encontrei esse dado, que existem 149 respiradores, mas é o Cariri ao todo, Barbalha,
Crato, Juazeiro, para atender todas essas pessoas. Então, 149 respiradores são só 149 pessoas que podem adoecer ao mesmo tempo. Se tiver como está acontecendo em São Paulo, Rio de Janeiro, morrendo 1.000, 2.000 pessoas por dia, né? Morrendo 2.000 pessoas por dia, como é que vai 149 respiradores ajudar em nada, né? Então esse é o colapso do sistema de saúde, que já é debilitado, né? Que os nossos políticos nunca ligaram, e hoje nós sofremos essas consequências. Mas não adianta falar, não adianta reclamar, porque hoje é a nossa realidade, nós só temos isso aqui, então nós precisamos viver a nossa realidade. Não quebrem a quarentena. Então tem mais informações nesses sites aí, vocês podem pegar. É muito importante que vocês deem uma olhada lá. Esses sites aqui foram onde eu tirei essas informações, né? No site do governo, saúde.gov, né? Sobre os coronavírus tem todas as informações lá, inclusive as estatísticas. O YouTube, né? No Nerdologia, o que é o coronavírus, do Átila Yamarino, né? Que é um grande médico, pesquisador, PhD em virologia, né? Estudo dos vírus. O site Brasil Escola sobre o que são vírus, e aqui são outras questões, né? Também vocês podem dar uma pesquisada aí no Google, ok? Para terminar, gente, eu vou mostrar aqui para vocês aqui alguns sites aqui. Aqui, esse aqui é o Nerdologia, né? E tem também o canal dele, do Átila, né? Que fala sobre essas questões de coronavírus e etc. Sigam isso aqui, se quiserem assistir e ver informações realmente verdadeiras, verídicas, de quem entende, estudou sobre o coronavírus, assistam o canal do Átila Yamarino, tá aqui, é muito fácil de você encontrar, ó. Átila, só digitar aqui, ó. Átila Yamarino, olha isso. Vocês vão encontrar o canal dele, aqui, ó. Vai ter vários vídeos também, né? Ele é um cara muito estudado, ele entende muito, ele é um especialista na área. E aqui eu quero falar um pouco sobre as fake news. Gente, existem muitas fake news rodando, isso é muito perigoso. Aqui vamos falar aqui rapidamente sobre algumas, ó. Cloroquina e hidroxicloroquina passam a ser usadas no Brasil para combater coronavírus. É fake news. Não, a cloroquina passa a ser usada, não são medicamentos indicados para uso de curto prazo, apenas em pacientes graves devido ao coronavírus. Esse aqui é o site, ó, saúde.gov do governo, ok? Que eles estão colocando aqui, falando sobre quais são as fake news. Se quiserem olhar, sempre fiquem de olho o que é fake news, o que não é. Eles explicam aqui, ó, outro, café previne o coronavírus, fake news, mentira. Fumar aumenta o risco de forma grave, é verdade. Olha só. Alimentos alcalinos evitam coronavírus, é fake news. Olha só, gente. Alimentos alcalinos, como laranja, limão, acerola, não evita o coronavírus. Olha só. Então é importantíssimo vocês entendermos isso. Inclusive, esses dias estava uma informação como essa rolando, que era importante usar, tomar, né, suco de limão, etc., que ajuda. Não ajuda, não adianta. Medicamento para o Covid não existe, não compartilhe essa mensagem, ela é falsa. Até o momento não há nenhum medicamento, vitamina, alimento específico que vacine possa prevenir a infecção pelo coronavírus. Não existe. Beber água de 15 em 15 minutos cura o coronavírus. Fake. Beber água é bom para tudo, mas ela não vai curar você do coronavírus. A Rússia anuncia cura para o coronavírus. Fake também. Olha só quantas fake news. Aqui tem a data de todas as fake news aqui. Chá de limão com bicarbonato quente cura coronavírus. Olha só, gente, essas pagelanças, né? Essas coisas assim da vovó, né? Não cura coronavírus, pelo amor de Deus, gente. Tem cientistas estudando na cura e não acharam ainda. Como é que a tiazinha lá do interior vai descobrir uma cura do nada, né? Vamos valorizar a ciência, vamos valorizar o cientificismo. Ó, áudio do ministro da Saúde sobre o pico de infecção do coronavírus. Também estava rolando um áudio aí que era fake. E aqui, ó, tem aqui, ó, mais de 10 páginas sobre fake news. Deem uma olhadinha nisso aí, mas é muito importante que vocês saibam o que é e o que não é fake news. Ok, gente? Então, é isso. Queria agradecer a vocês aí pela atenção. Fiquem com Deus, se cuidem. E eu vou colocar aqui abaixo aqui os exercícios para vocês fazerem. Vocês assistam os vídeos que eu mandar e respondam o exercício, e qualquer dúvida estarei à disposição, ok? Então, muito obrigado e uma boa tarde.